muitas vezes, e tenho visto o testemunho dele na oração, todos os dias, assim, que eu acompanho, né? É raríssimas vezes esse homem não levanta de madrugada para estar ali lendo a palavra, né, orando. Eu dou esse bom testemunho e pedi que ele trouxesse uma palavra para nós, compartilhasse, né, essa disciplina espiritual, né? Pastor Nicolau, por favor aí, nos conduza nessa ministração aí. Tá abrindo ali o microfone. Pronto. Bom Amém. dia, graça e paz a todos. Nossa, o que me faz pensar em oração? Quando eu vejo e olho para o líder, o Jonatas, um homem de oração que serve de inspiração para nós. Realmente, isso é verdadeiro. E isso acontece na minha vida. Mas eu quero fazer um breve relato antes de começar, que foi no ano 2001, 2002. Eu já tinha o hábito, me converti em 2000, em março de 2000, e tinha o hábito de levantar nas madrugadas. E eu lembro que o Senhor, numa dessas madrugadas de 2001 para 2002, ele me deu um texto sobre o que é a oração e que parte divide-se a oração. E eu fiz segundo o que eu ouvi na época, que fala: oração é composta de 7 partes, segundo o meu entendimento, com o Senhor. Confissão, a súplica, a adoração, a intimidade, a intercessão, o agradecimento e o louvor. Isso tocou minha vida lá atrás, né? Agora, trazendo para os dias atuais que o Jonatas tem ministrado sobre oração, ele já ministrou a gente tantas vezes sobre oração. E uma delas que me chama a atenção é o versículo de Gênesis 35:3, diz assim: Vamos a Betel, onde construirei um altar para o Deus que respondeu às minhas orações quando eu estava angustiado. Ele tem estado comigo por onde ando. Isso ficou muito forte, né? Deus tem estado conosco, sim. Agora, podemos também, de uma certa forma, agora, passarmos a entender que o projeto oração, ele começou lá atrás, em Gênesis, bem antes do Abraão até. Foi no Gênesis 4:26 que Sete, né? Ele era filho do Adão e, através dele, começou a invocar o nome do filho que ele pôs foi Eros, onde eles começaram a invocar o nome do Senhor. A coisa vem lá de trás. O Salmo 65:2 diz: Ó tu que escutas a oração, aqui virão todos os homens. É algo maravilhoso, né? Deuteronômio 9:19b fala assim, ó: porém ainda desta vez o Senhor me ouviu. Agora, como nós podemos fazer? Todos nós levantamos as nossas mãos santas ao Senhor e esperamos que ouça a nossa voz e Deus ouve as nossas orações. Porque a palavra de Deus diz que as nossas orações chegaram até a santa habitação do Senhor, os céus, até os céus. Isso é maravilhoso. Eu também vejo o testemunho do Ezequias, quando adoeceu, ele orou e o Senhor falou e dá um sinal. Deus é Deus que nos dá um sinal. Então, nós entendendo isso, eu vou partir hoje especificamente para um texto de Neemias, Neemias 1, que esse foi um intercessor, e eu estou falando nós aqui como intercessores, acabamos de interceder pela Zoe, pela Liliane e pelos outros, os demais irmãos. E eu quero dizer que esse texto ele fala muito forte e fala, inclusive, dos atributos de Deus, né?
E Deus, Neemias 1, verso 5. Eu vou ler os versos que eu vou tentar explicar segundo a mensagem do Senhor. E disse: ali o Senhor, Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Eu penso que todos nós dessa reunião nos incluímos aí. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudir-lhes a oração do teu servo que hoje te faço a tua presença, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Veja bem, Fala comigo. alô? Aqui, exatamente nesse ponto, é que nós temos que entender que parte do que eu falei lá atrás vem sobre a confissão. Nós fazemos a súplica, a confissão, a intercessão, né? E nós vamos ver o resultado. Temos procedido de todo corruptamente contra ti. Não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Então, veja bem, nós sabemos que nós andávamos nos nossos maus caminhos, né? E o lembrete da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos. Então, várias recomendações do Senhor. Mas, se vos converter a mim, e guardar os meus mandamentos, e os cumprirdes, então, ainda que vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e os mostrarei para o lugar que tem o escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Veja bem, ele vai nos reunir. Na última ministração, o pastor que ministrou, eu não me recordo o nome, mas eu quero lembrar que ele falou da questão da unidade, né? E realmente, a Pastor unidade Reinaldo, é viu, pastor Nicolau? Pastor Reinaldo. Reinaldo, perdão. Ele falou muito sobre a questão da unidade, que eu fixei bem, atentei os meus ouvidos e pude ver que a hora que o intercessor ele entra é para tomar esses espaços, tomar para si com esse batismo de compaixão pelo que ele vai orar, clamando e intercedendo por outras pessoas, né? Pelos irmãos queridos, que nós os chamamos pelos nomes. Então, cada um de vocês agora, você pode olhar para dentro de si, Deus está nos chamando pelo nome, Nicolau, Reinaldo, Jonatas. Ele está nos fazendo dessa forma. Estes ainda são os teus servos, e o teu povo que resgataste com o teu grande poder e com tua mão poderosa. Verso 11. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e a dos teus servos que se agradam do teu nome. Concede que seja bem-sucedido hoje o teu servo e, nesse tempo, dá-lhe 100% perante este homem. Tudo o que eu vinha pedir, o Senhor me dá. E é explicado, nesse tempo, Neemias era o copeiro do rei. Muito bem, irmãos.
Eu acho que quando nós falamos, agora vem as considerações que eu levantei. Ah, Quando nós falamos em unidade, nós temos que ter o fardo da oração sobre nós, sobre o que o nosso irmão está necessitando. Então, isso está lá em Neemias 4. Hoje, nós somos parceiros da necessidade e conhecimento de um problema. Então, nós nos responsabilizamos diante de Deus e dos homens. É algo maravilhoso, né? Porque nós temos que tomar exatamente a, a parte de sermos dessa maneira, né? Então, o conhecimento dos problemas dos nossos irmãos levou Neemias a orar a respeito do assunto. A gente é conduzido pela necessidade do irmão. E nós precisamos estar com isso bem claro dentro de nós. Nós temos que nos mover segundo a necessidade de cada um dos irmãos. Hoje nós estamos passando por um momento que nós necessitamos que outros irmãos também se envolvam em nossas causas em prol de algo que Deus quer trazer a, a libertação, porque ele vai ouvir do céu, da Santa Morada, e vai derramar sobre nós algo maravilhoso. Esse intercessor, ele sente a dor dos outros em sua própria pele. E o que esse intercessor faz? Ele leva essa petição diante do trono de Deus. Isso é maravilhoso. Então, tudo aqui que nós já oramos nesta manhã, que o Jonatas orou, nós sabemos que chegou até o trono de Deus. E a confiança que nós temos é que o Senhor ouviu dos céus e ele está agora, essas orações que subiram, elas foram coletadas e vão ser derramadas sobre nós no tempo oportuno, no tempo de Deus. Isso é maravilhoso. A segunda consideração, dividida em mais temas, reconhecemos a soberania de Deus sobre si. Quando nós intercedemos, nós sabemos que o único Deus soberano é o Senhor, e nós reconhecemos que Ele está sobre nós. Então, esse intercessor focaliza sua atenção na grandeza de Deus, e não no pensar na grandeza e enormidade do problema a ser solucionado. Então, nós muitas vezes vemos o nosso problema como uma imensa barreira para conseguirmos algo. E isso não é verdadeiro. Foque em Deus. Deus vai fazer com que nós enxerguemos de uma maneira clara, com as lentes espirituais do Senhor, que nós vamos adentrar e vamos receber do Senhor, porque a grandeza dele é maior do que o nosso problema. Bom, também aproxima-se de Deus, nós nos aproximamos de Deus sabendo que ele é soberano, ele é onipotente, sabendo que diante de quem é, precisamos nos curvar cheios de temor e reverência. Então, o que nós precisamos? Nós chegamos diante de Deus, mas lembrando que Ele é soberano, que Ele é onipotente, que Ele é o Senhor de todo o tempo, das coisas e de toda a terra. Então, que o temor, a reverência para nos aproximarmos dele seja gravado em nossos corações, em nossas atitudes. Assim nós vamos conseguir com que ele possa ouvir, que ele possa dar o seu voto derramando a bênção que nós esperamos. Outro ponto, ele sabe que para Deus não há impossíveis. Nós sabemos, quando nós chegamos diante de Deus, nada é impossível para o Senhor. Quanto maior Deus se torna para nós,
consequentemente, menor torna os nossos problemas. Ó, não imagine um Deus pequeno. Imagine sempre e mentalize, focalize sempre no Deus que é amplo, que ele é total, que ele ocupa todo o espaço. Esse Deus é que nós temos que focar, porque a causa pode parecer impossível, mas o Senhor fala: há algo impossível para Deus? Eu creio que não. Então, nós podemos entender que verdadeiramente Deus está no controle dessas coisas, né? E ele vai solucionar o nosso problema. Firma-se na fidelidade de Deus. Neemias 1:5b. Esse intercessor sabe que Deus é fiel à sua aliança. O intercessor, ele já tem dentro de si que Deus é tudo para ele, é aquele que jamais vai falhar com a aliança feita com nós, os sacerdotes do Senhor, nós, os que tememos e vivemos em reverência a Ele, nós que verdadeiramente nos tornamos filhos, e nós pedimos agora como filhos, e os filhos que somos, nós somos ouvidos. E Ele firmou essa aliança conosco de uma maneira eterna, de ser o nosso Deus e nós o seu povo, os seus filhos. Isso é maravilhoso. Isso é o que faz com que a nossa oração, pegando o gancho do pastor Reinaldo, ela se transfira, porque ela veio do nosso irmão mais velho e hoje transformada dentro de nós, sendo nós a santa habitação do Senhor, nós vamos adentrar. Por quê? Porque ele vai atender a filhos, né? Essa aliança que ele fez é eterna, de ser o nosso Deus e nós o seu povo, os seus filhos. É maravilhoso, tá? E ele nivela por nós a sua promessa. Ele coloca que a sua promessa é estar conosco sempre, né? Nós vamos estar sempre com Ele, Ele conosco. Eu em Cristo, Cristo em mim, e nós, a esperança de um novo povo que venha a ser comprometido também com o Senhor, né? Ele prometeu nos guardar, nos conduzir em triunfo e nos receber depois na glória. Olha só que promessa, nos guardar. Você está com preocupação de alguma coisa? Eu estou com alguma dificuldade? Tenha certeza que Ele nos guarda, que Ele é o que vai nos levar para podermos viver em triunfo. Esse Deus, Ele quer que aconteça isso, e depois a promessa dele, Ele vai nos receber na glória. Maravilhoso, glória a Deus, aleluia, que seja dessa forma mesmo, né, Senhor? Quando oramos, podemos nos agarrar nas promessas dessa aliança. Então, cada um de nós aqui recebeu uma promessa. E nós sabemos que o nosso foco tem que estar em Deus, ciente de que o propósito dele para cada um de nós venha a se cumprir, venha a ter a completude a hora que nós nos damos por essa aliança. Essas alianças estão firmadas em promessas que Deus fez. E o Filho, o Deus, não é Deus que minta, mas ele é o Deus que efetua a promessa dele, o plano dele. Por quê? Porque foi através de uma aliança. Uma aliança. Essa aliança que Deus fez conosco, ela é eterna. E nós precisamos honrar e ser dignos
de cumprir o nosso lado, porque Deus sempre vai cumprir tudo aquilo que ele prometeu a cada um de nós. Neemias tinha disposição para interceder, porque ele conhecia o caráter fiel e misericordioso de Deus. Olha, agora a minha pergunta: será que nós temos também essa disposição de estarmos intercedendo pela causa do nosso irmão? Será que nós podemos focar hoje nesse irmão de uma maneira que a gente possa vir a suprir a necessidade da alma dele, aqueles pedidos ocultos que ele tem, mas nós só vamos conseguir através do Espírito Santo de Deus. Ele vai nos dar essa disposição para poder interceder, né? Por quê? Porque esse Deus que habita dentro de nós, ele é fiel, o caráter dele é pleno, é total, é misericordioso, ele é de Deus. Então, nós podemos fiar as nossas esperanças naquilo que intercedemos, porque nós sabemos que Deus quer trazer o melhor a cada um de seus filhos, né? Isso é algo assim que toca o nosso coração realmente. E é tão gostoso quando nós intercedemos, quando nós buscamos essa presença gloriosa do Senhor. Nós sabemos que ele toca o nosso coração de uma maneira total, né? E olhando mais um tópico, o intercessor é aquele que importuna Deus com as suas súplicas. Ou seja, ore sem cessar, clamando por aquilo que você se propôs a fazer, pelo amor ao próximo, pela compaixão que você teve, por suas próprias causas, e Deus, certamente, ele vai ouvir, porque ele é um Deus que ouve e escuta a oração, né? Isso está lá no Salmo 65, 2. Então, essa oração que ele ouve, ele vai trazer a solução dela. Deus não vai deixar ninguém sem ter a resposta da oração. A única coisa que Deus não faz é responder aquele que não orou, que não intercedeu, que não buscou o Senhor. Então, se nós buscarmos o Senhor, certamente, certamente, nós vamos ser recompensados, né? Por quê? Porque todo intercessor, ele não descansa, nem dá descanso a Deus, até que veja suas necessidades supridas. Isso é maravilhoso, Deus. Isso é algo que nós temos que nos fixar firmemente nisso, né? E saber que toda a nossa intercessão, ela também precisa ser da persistência e insistência. É para Deus ouvir, mas no lado contrário, o inimigo, nós temos uma situação. Insista, persista. Quando nós insistimos e persistimos na oração, quem desiste é o diabo, é o teu inimigo. E isso é o que nós precisamos fazer. Então, prosseguindo, Neemias chorou continuamente. Como nós precisamos e devemos chorar? Com a responsabilidade de uma perseverança. É mantermos firmes, firmados naquilo que nós cremos que Deus vai fazer, até ouvirmos a solução. Muitas vezes, nós começamos a interceder por uma causa e a gente desanima, logo a gente deixa de lado, a gente abandona aquela causa. Mas hoje é dia da retomada. Lembre de todas as petições e causas que nós levamos até o Senhor, que ficaram esquecidas porque a resposta não vinha, mas nós sabemos que é no tempo de Deus, no tempo certo, é que Ele traz à memória
a nós e nós voltamos nesse ponto para orarmos. Deus tem um tempo pré-determinado para todas as coisas. O tempo de Deus não é o nosso tempo. Os planos de Deus são maiores, mais elevados que o nosso e não ocorrem na mesma frequência de tempo da nossa. Então, nós precisamos estar firmados, sabendo que essa responsabilidade de orar, perseverar em oração, é para que jamais nos esqueçamos que Deus quer cumprir em nós cada um dos desejos que nasceu no coração dele e vieram para o nosso. Nós temos que entender, todo o plano de Deus nasceu no céu. Se nasceu no céu, e você é um cidadão do céu, como eu sou um cidadão do céu, nós temos que entender que esse plano está dentro de nós. E por tudo isso é que nós vamos persistir e orar de uma maneira como Neemias orou e intercedeu lá. Foram 120 dias que Neemias orou, jejuou, e foi com choro, foi com jejum, foi com pranto, foi dia e noite. Ele insistiu com Deus. Nós devemos pegar esse exemplo de Neemias e insistir com Deus, com o nosso choro, com a nossa lágrima, o nosso jejum, diuturnamente. E quando nós insistimos, nós vamos ver que nós vamos colher o fruto da nossa petição. Por quê? Porque Deus, de uma maneira espetacular, ele derrama sobre nós essa bênção. Ela vem recheada. Por quê? Porque nós nos compadecemos por alguém, com a dor de alguém. Nós entramos na brecha a favor desse irmão, dessa irmã. Então, Deus se alegra, porque isso é unidade. Nós estamos no mesmo princípio que o pastor Ronaldo pregou, ele falou em Jesus, lá, quando ele mostrou. E, verdadeiramente, nós nos compadecendo por alguém, nós colocamos-nos na brecha a favor da causa desse irmão, dessa irmã, que tanto necessita ver a bênção do Senhor, né? Neemias para por aí? Não. Ele reconhece os seus pecados e os do povo e o confessa. Foi a primeira parte que o Senhor me mostrou, que nós temos que ter uma confissão quando nós entramos na presença do Senhor, né? E isso é tremendo, porque Neemias tinha esse entendimento, essa consciência de que o pecado era a causa do cativeiro, era a causa de estarmos presos nas amarras do diabo, sofrendo, comendo pão de dores. Entendemos que nós precisamos realmente ter essa consciência do que o pecado causa em nossas vidas. Isso é ponto que nós não podemos abrir mão. Nós temos que entender que esse pecado, ele produz fracasso, ele produz derrota, vergonha, ele produz em nós dissensão, ele produz em nós sairmos da presença dos irmãos. Por quê? Porque nós somos rejeitados por nós, pelos nossos pensamentos, pelos nossos sentimentos, nossas emoções que não condizem com o que Deus pede. Então, essa é a vergonha que nós temos. E nós entendemos que esse fracasso vem daí, essa derrota vem daí, essa vergonha vem daí, né? A Bíblia também, ela está repleta de exemplos de pessoas que colheram frutos amargos como consequência de seus pecados. Ora, nós sabemos que tudo aquilo que a gente deseja, que não
foi produzido no coração de Deus, mas no nosso próprio coração enganoso, nós caímos nessa armadilha. Então a gente colhe esses frutos amargos dos nossos pecados. E nós precisamos deixar de lado, fazer uma lavagem. Eu vou falar que é a lavagem do sabão do lavandeiro, aquela que Jesus entra do alto da cabeça, a planta dos nossos pés, para nos deixar alvo. Esse é o ponto. Agora, entendendo também o que é o pecado. O pecado, ele é um negócio que nos induz. Você gosta de doce, eu também. Você gosta de determinadas coisas que o outro pode não gostar, mas muitos de nós gostamos daquilo que é gostoso. E eu pus aqui como sendo doce. Então, esse pecado que é gostoso, ele é como um doce. Oferece prazer. Porém, o pecado nos dá a paga com a escravidão, com dor, com muita vergonha, rejeição. Esse é o fruto do pecado. Nós nos sentimos rejeitados, nós somos excluídos da presença do Senhor, porque o pecado nos separa. Isso é algo que nós temos que levar em consideração, sim. Neemias não culpou o povo. Sabe por quê? Nós não temos que culpar aquilo que nós estamos intercedendo, por aquele que nós estamos intercedendo. Porque nós não somos juízes. Antes, eu penso que nós temos que identificar com a causa desse irmão, dessa irmã, para entrarmos não na posição de julgamento, mas de suprir toda a necessidade que cada um de nós temos por nossas petições e que nós ansiamos por respostas que sejam fortes dadas a nós. Esse é o ponto nosso do intercessor. Um intercessor jamais aponta. Eu sei a hora, Arlete. Ei, Arlete está me cobrando aqui, eu tenho 10 minutos, eu vou terminar em tempo. Pode ficar despreocupado. Um intercessor jamais aponta o dedo para os outros. Antes, porém, levanta as mãos para o céu e ora com intensidade. Olha só, um intercessor jamais aponta o dedo para o seu vizinho. Antes, porém, levanta as mãos para o céu e ora cada vez mais intenso. Ao orar, faz confissões específicas, ou seja, cada um de nós temos um pedido, ele tem que ser específico na presença do Senhor para apresentarmos ao Senhor. A oração também ela é potencializada quando acompanhada de uma profunda confissão. Então, essa oração, ela é multiplicada, nós vamos ver ela realmente potencializada quando acompanhada dessa profunda confissão. Agora eu vou lembrar de uma frase que o pastor Nonato falou. Quem confessa os pecados e os deixa alcança misericórdia, porque é preferível confessar uma tentação a cometer um pecado. Confesse antes a tentação para não cometer o pecado. Porque o Provérbios 28:13 é quem confessa os pecados e os deixa alcança misericórdia. Então, nós temos que saber que nós estamos fiados, estripados hoje, firmados na promessa da palavra de Deus. É o Neemias 1, de 8 a 10. A palavra e oração é como se fosse asa direita e esquerda de um avião. É o equilíbrio. Elas devem andar sempre de mãos dadas. Esse intercessor precisa conhecer a palavra
que é o combustível da palavra que alimenta o ministério da intercessão. Nós só podemos interceder quando nós oramos a palavra. A Valnice explica isso muito bem para a gente. Um intercessor sabe que Deus tem zelo pela sua palavra. Então, use a palavra. Compreende que a disciplina de Deus vem sobre a desobediência. E compreendemos também que o arrependimento sempre desemboca numa restauração. Ora, vamos nos arrepender, vamos buscar essa direção. Nós compreendemos que os pecados do povo não anulam a aliança que temos com Deus, com Ele. Então, isso é maravilhoso. Agora, levando para a parte final, a nossa devoção e ação, elas têm que estar associadas. Intercessor, nós temos ora e nós temos que orar e agir. Orou, jejuou, lamentou, chorou por 120 dias. Sua causa ouvida por Deus e pelo rei, porque na época Neemias estava orando por uma necessidade do povo, mas ele foi até o rei e o rei o concedeu. A oração é o maior trabalho e não é substituto para o trabalho. Então, nós temos que orar mais, trabalhar menos, realmente. Mas nós temos que orar e tomar medidas práticas. Porque quando nós vamos ao rei, nós vamos informar a condição do povo. Nós fazemos daí os nossos pedidos, pedimos carta, verificamos o problema, mobilizamos todo o povo e isso tudo é para amenizar toda a dificuldade e oposição. O intercessor compreende que o coração do rei está nas mãos de Deus. Neemias sabe que só Deus pode inclinar o coração do rei para atender os nossos pedidos. E nós temos que entender, de igual maneira, que está nas mãos de Deus tudo aquilo que a gente vai peticionar para que ele incline e atenda ao nosso pedido. Entendeu que só o Rei do Universo pode prender e influenciar os poderosos da terra. Só Deus. É o Deus Todo-Poderoso, é Jeová. Ele vai confiado no Rei dos Reis. Conjuga sempre oração e ação. Conclusão. Estou em tempo, graças a Deus. Eu dei uma corrida aqui. Eu vou amenizar um pouco. Pela oração, Neemias ali transpõe esse obstáculo, que aparentemente era intransponível. Foi reduzido às proporções que está no nosso poder, né? O coração do rei se abriu, os muros foram levantados, a cidade reconstruída. A oração abre os olhos para as coisas antes não vistas. Nossas orações diárias diminuem nossas preocupações diárias. Nós devemos estar orando e intercedendo diuturnamente. Isso é o que Deus colocou fortemente no meu coração e eu quero dizer que Jesus abençoe a todos nós que ouvimos compromissados esta palavra. E eu quero que fique o texto que vem de confiança. É lindo saber que o Senhor nunca nos deixa sozinhos. Saber que Ele está sempre ao nosso lado. E principalmente saber que Ele está à nossa frente. Deus não faz nada que não esteja nos seus planos. E o nosso papel é confiar, sabendo que Ele está à nossa frente. Que hoje, todos nós, possamos nos entregar de forma completa e acreditar que o Senhor, mesmo que muitas vezes em silêncio, está no controle de todas as coisas.
porque Ele nos ama. Deus não falhou em nada e nunca falhará. Temos um propósito aqui nesta terra e teremos que passar por algumas coisas, mas confiando no Senhor, fica tudo muito mais simples. É, é uma reflexão que nós devemos pensar bem. A oração sempre é para que Deus tenha tido dificuldades em confiar em ti. E aí nós podemos confessar cada uma das nossas dificuldades, mostrar, apresentar a Ele, porque através disso eu vou confiado e eu decido a entregar tudo nas mãos dele, toda a situação, todos os recursos, e pedir para que Deus, o Senhor, nos ajude a descansar, rendendo a Ele graças todos os dias e todas as coisas, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Eu encerro aqui. Eu sei que está faltando 3, 4 minutos, que o pastor Jonatas sempre gosta de estar pronto para dar essa continuidade, né? Então, eu finalizo aqui, pastor Jonatas. O senhor assume. Amém. Amém, pastor Nicolau. Que palavra abençoada, né, irmãos? Como a gente pode aprender com Neemias? Como nós podemos aprender com Neemias? Sermos responsáveis. A oração não é uma tarefa que a gente faz de qualquer maneira, mas devemos ser responsáveis. Devemos reconhecer a soberania, o senhorio de Cristo, né? Devemos reconhecer que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos. Devemos reconhecer o caráter misericordioso de Deus. Devemos entender que a oração ela é contínua. Meu Deus, a oração não é algo semanal, dominical. A oração é algo contínuo. Nós devemos entender que Deus busca aqueles que estão buscando Ele. O Senhor vai responder, foi muito forte para mim, aquele que está apresentando as suas súplicas diante de Deus. Nós podemos chorar, mas devemos chorar na presença de Deus. E algo que o pastor Nicolau terminou falando que me abençoou muito é essa frase, eu quero guardar ela para mim. A oração começa com a exposição das nossas fraquezas. Ainda que isso seja a nossa incredulidade, a nossa dificuldade de crer. Que pensamento profundo, irmãos. A oração começa com as nossas fraquezas, ainda que isso seja a nossa incredulidade. Quantas vezes, irmãos, nós vamos orar porque a gente não encontrou nenhuma saída? Mas quantas vezes a gente, mesmo sabendo que Deus é um Deus do impossível, a gente não vai para o lugar de oração por causa da nossa fraqueza? Os discípulos não tiveram vergonha de dizer: olha, nos ensina a orar, nos ensina na nossa dificuldade em crer, na nossa pouca fé, na nossa incredulidade. Que nós tenhamos esse coração e sejamos como Neemias, porque Neemias é a prova de que Deus pode restaurar uma nação que já não tinha muros, não tinha portas, os portões estavam queimados. E tudo começou por causa de um intercessor. E eu louvo a Deus, viu, pastor Nicolau, pela sua vida, por nos fazer entender também que não basta orar, vai ter que pegar a colher de pedreiro e a espada. A Yeah. oração é parte, mas a ação é outra parte. Que essa unção repouse sobre nós, irmãos. Eu tenho sentido nesses dias, eu não sei você, mas o meu coração está aquecido. Eu sinto que semana após semana, falando sobre um tema tão simples,
o meu coração tem aquecido na presença de Deus. O meu e o seu lugar é aos pés do Senhor Jesus. Que Deus possa os Amém. abençoar em nome de Jesus. Essa chama queime no coração de cada um de vocês. Deus os abençoe. Pastor Nicolau, muito obrigado por ser Amém. esse canal de Deus. Um Aleluia. abraço, irmãos. A paz. Amém. Fiquem na paz do Senhor. A Tchau, tchau. paz, pastor. Tchau. Deus Tchau. abençoe. Tchau. Obrigado. Deus Tchau, tchau. abençoe.